Olá, amigo, olá, amiga. É bom estar contigo mais uma semana. É bom estar contigo partilhando mais um pouco da Palavra de Deus. E eu convido-te a que partilhes com os teus amigos estes vídeos também. Seja os links da Rádio Tranquilidade, seja os nossos links dos nossos canais do YouTube ou Facebook. Partilha com os teus amigos para eles poderem conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é rica em assuntos para cada um de nós. O assunto que vamos estudar durante os próximos 3 meses, a partir desta semana até o final do ano, vai-nos falar sobre a morte e sobre este tema tão complicado. A morte é algo incompreensível para muitas pessoas, mesmo difícil de aceitação para a maioria das pessoas e quase impossível de aceitar no universo perfeito criado por Deus. A morte de alguém é normalmente o momento mais triste para cada ser humano que lhe sobrevive. Seja um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, a morte, tal como o sofrimento, são algo muito difícil de explicar, pois o ser humano nasce e é criado para a vida. Uma vida que se espera feliz junto de todos aqueles que o amam e que são amados por ele. A pergunta que se coloca normalmente é: como é que o mal e o pecado puderam aparecer no mundo perfeito criado por Deus? Outra pergunta talvez seja: será que já existia pecado antes de Adão e Eva terem pecado aqui nesta terra? Mais à frente nós responderemos a essas perguntas e se calhar a outras que este assunto pode suscitar em ti. Quando olhamos para muitas das belezas do nosso planeta, encontramos nelas um misto de perfeição e imperfeição. As rosas mais belas têm espinhos. A neve mais branca e pura, com um pouco de chuva, fica escura e feia. O mesmo se passa com o ser humano. Tanto é capaz dos maiores atos de amor como dos piores atos de horror. O ser humano foi criado à imagem de Deus. E quando falamos de imagem de Deus, falamos tanto do aspecto físico como do intelectual. Por isso, o ser humano, na sua grande maioria, tem essa capacidade inata, essa capacidade que lhe vem de Deus de amar. E é isso que João diz na sua primeira carta, no capítulo 4 e no verso 7. Ele diz assim: queridos amigos, amem-se uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasce de Deus e conhece-o. Depois, mais à frente, no verso 16, ele acrescenta: nós sabemos e acreditamos que Deus nos ama. Deus é amor. Aquele que vive no amor permanece em Deus e Deus nele. Foi por Deus ter essa característica tão especial que ele a transmitiu ao ser humano, e o nosso mundo não é pior, porque ela ainda se sobrepõe ao mal que está ao nosso redor, ao mal que está no coração de muitas pessoas. Quando olhamos para a harmonia na natureza, quando olhamos para o funcionamento do universo, quando nós olhamos para o funcionamento do nosso próprio organismo, tudo revela um Deus de ordem, um Deus de cuidado, um Deus de amor. Quando olhamos para a semana da criação, vemos que tudo foi criado para o bem-estar do ser humano, criado no último dia da criação, desde a criação do dia e da noite, logo no início, até um dia especial de descanso e de encontro com Deus no último dia da criação. Ao criar o ser humano no planeta Terra, e antes disso todos os seres racionais do universo, Deus criou-os com a capacidade de escolher, ou seja, de livre-arbítrio. Quando nós falamos de todos os seres do universo, falamos de seres de outros planetas habitados e de anjos. Quando falamos de liberdade de escolha, estamos a falar da possibilidade dessas pessoas escolherem, desses seres escolherem, fazerem escolhas contrárias à vontade de Deus. Essa liberdade de escolha foi mal usada por Lúcifer. Lúcifer era um anjo e significa anjo de luz. Era isso que ele era até o momento em que se rebela contra Deus. Vê a maneira como Isaías o descreve no texto base da nossa lição, no capítulo 14 e no verso 12. Como pudeste cair do céu, astro brilhante da manhã? Foste precipitado por terra, tu, o vencedor das nações. O livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 28 e no versículo 15, ele diz também: tudo o que fazias era perfeito desde o dia em que foste criado até que começaste a praticar o mal.
Qualquer destes dois autores bíblicos é muito claro quanto à maneira de ser e de estar de Lúcifer antes de pecar. Depois, Ezequiel completa com aquilo que se passou no coração de Lúcifer, algo que nós não conseguimos compreender, pois foi a primeira vez que tal coisa aconteceu. Vê o que diz o verso 17 do capítulo 28. Orgulhavas-te na tua formosura e a tua fama levava-te a proceder como um louco. Por isso deitei-te por terra e fiz de ti um aviso para outros reis. Quando nós pensamos nas atitudes erradas das pessoas à nossa volta, encontramos muitas vezes explicações. Foi o ambiente familiar, o ambiente social, aquilo que veem, aquilo que ouvem, etc. Mas em relação a Lúcifer, a única explicação possível para a sua atitude é a sua liberdade de escolha. Continuar a ser quem era ou desejar ser aquilo que ele queria ser. Vê como Isaías no capítulo 14 e no versículo 13 descreve. Tu dizias no teu íntimo, subirei aos céus, levantarei o meu trono acima das estrelas de Deus, sentar-me-ei na montanha do conselho dos deuses, no seu extremo norte. Quando olhamos para esta escolha de Lúcifer, querer ser maior que Deus, começamos a compreender algumas das escolhas dos seres humanos. Quando estes seres humanos colocam o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua ganância à frente de tudo, criando as diferenças e os problemas que encontramos na nossa sociedade. Guerras, fomes, violência, desequilíbrios sociais, etc. Mas ao pensarmos nesse início do mal, somos levados à pergunta: mas se Deus sabia que Lúcifer ia pecar, porque foi que o criou? A resposta está nessa liberdade de escolha que Deus coloca nos seres racionais criados por Ele. Se os seres criados não pudessem escolher não obedecer, eles não seriam livres em toda a acessão da palavra. O problema maior dessa desobediência foi o que se seguiu a ela. Não contente com a sua atitude, Satanás levou outros a acreditar nele e ele acaba por conseguir que 1/3 dos anjos do céu se revoltem contra Deus. Vê o que diz Apocalipse no capítulo 12 e no verso 4. E lá está bem claro. A partir desse momento inicia-se o grande conflito. Lúcifer de um lado, denegrindo a imagem de Deus, e Deus do outro, com uma paciência que dura há milhares e milhares de anos, esperando pacientemente que o universo veja quem Lúcifer é e tendo-lhe já garantido a sua destruição, e ele sabe disso. A sua atitude é tão feroz em relação aos que fazem a vontade de Deus que os autores bíblicos deixam de chamar Lúcifer para lhe dar outros 4 nomes, pelo menos, que descrevem melhor o seu caráter e o seu comportamento, a sua atitude. Vê o que diz o verso 9 do capítulo 12 de Apocalipse. O grande dragão foi esmagado. Ele é a antiga serpente, aqueles a quem chamam o diabo e Satanás, o sedutor de toda a gente. Ele e os seus anjos foram atirados por terra. Mas quando nós olhamos para o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, vamos encontrar esse ser arregimentando poderes político-religiosos para guerrearem também contra o povo de Deus. Vê aquilo que diz o versículo 17 do capítulo 12 do Apocalipse. O dragão ficou enfurecido contra a mulher e por isso foi combater o resto da sua descendência. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis a Jesus. Mas, prezado amigo, as coisas não continuarão assim por muito mais tempo. A palavra de Deus é clara. A partir do momento em que os seres humanos, nós, tu, eu e aqueles que foram antes de nós, ficamos a conhecer o resultado do pecado, bem como a solução dada por Deus através do plano da salvação, através do sacrifício de Jesus, Deus terá a possibilidade de eliminar o pecado e o seu originador, e todo o universo irá compreender esta solução divina, por mais drástica que ela pareça. Apocalipse é muito claro, nos versos 7 e 8 do capítulo 12. Foi então que no céu se deu uma batalha. Miguel e os seus anjos declararam guerra ao dragão. E por sua vez o dragão e os seus anjos responderam. No verso 8, mas foram vencidos e desapareceram do céu definitivamente. Esta é a garantia dada por Deus de que um dia essa rebelião terminará.
Nós sabemos disso, pois Deus é claro na sua palavra e Satanás sabe disso também. Por isso, ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. Com fé e confiança no Senhor, nós conseguiremos resistir a esses ataques. E ao longo deste trimestre, nós iremos compreender melhor este conflito e os resultados deste conflito para o nosso planeta, para os seres humanos que habitam neste planeta. Paizinho, obrigado porque és tão claro nas Sagradas Escrituras, na Tua Palavra, para nos instruir a respeito destas coisas. A morte é triste, o sofrimento é triste, são as consequências desta rebelião de Satanás. Mas nós temos a esperança de que um dia tudo isto terminará. Obrigado por nos ensinares isso. Obrigado por nos dares esta esperança. No nome santo de Jesus, agradecemos e pedimos estas coisas. Amém. Vamos continuar durante a próxima semana a estudar este tema. E o título do tema da semana que vem é Morte no Mundo Pecaminoso. Vamos começar então a estudar a origem das coisas aqui no planeta Terra. Como é que começou então, a partir de que momento é que existiu a morte aqui neste planeta? Um abraço e encontramos novamente aqui para a semana para continuar a estudar este tema.